Oi, bom dia. O Record News Rural está no ar. O aumento da cultura da pitaia no Brasil despertou interesse dos pesquisadores da Embrapa Cerrado. Eles desenvolveram variedades com alta produtividade e um sabor muito mais agradável. Elas também são resistentes a pragas, qualidades que conquistaram produtores e, claro, também os consumidores. Estamos no período em que elas estão assim, trazendo cor ao cacto. É a pitaia da família das cactáceas, uma fruta originária da América Central e que se adaptou muito bem ao nosso clima. Existem cerca de 1.500 espécies. Aqui no Brasil, a pitaia tem sido cada vez mais consumida, mas ainda é considerada uma fruta exótica. Ela chama a atenção pela exuberância. Há quem diga que é bonita, mas não tem gosto. Olha, eu vou dizer que é um mito. Na verdade, muitas pessoas que compram pitaias na beira da estrada de variedades antigas, realmente pode ter essa sensação ou pode ter essa percepção que não tem gosto. Mas hoje já existem várias espécies de pitaias, variedades mais modernas, inclusive as desenvolvidas pela Embrapa, variedades de pitaias brasileiras que são mais doces, onde a pesquisa já incorporou essa característica da doçura, além de outras características como produtividade, vigor, resistência a doenças. Então, houve um avanço nos últimos anos da ciência e da tecnologia. Essas são as 4 espécies desenvolvidas pela Embrapa e a gente vai experimentar agora. O professor disse que realmente são saborosas. Essa daqui é? Essa é a BRS Mini Pitaia do Cerrado. É a espécie nativa do Brasil. Vamos ver então se ela é saborosa, como ele falou. É insossa, não? Não, nada disso. Não tem nada de insossa? Para quem acha que pitaia não tem gosto, essas daqui têm um sabor maravilhoso. Qual que é a vermelhinha por dentro para a gente mostrar? Essa aqui. Essa? Vamos lá. BRS Granada do Cerrado. Granada, por que esse nome Granada? Ela é uma bomba. Pela forma, né? A forma dela, como se lembra, né? Olha, gente, coisa mais linda. Por isso, essa explosão de cores, um consumidor que não gosta de uma fruta tão doce quanto a, Essa é menos doce, mas é docinha também, tem um sabor. Tem um sabor. O pessoal gosta muito de fazer sucos. Drinks, imagina um drink. Nossa, lindo numa demais. taça bonita com essa pitaia misturada de repente com um maracujá, um limão, fazendo uma composição de doçura com acidez. Dá uma coloração linda, então, né? Chama. E o interessante é que a maioria dos restaurantes aqui de Brasília e de outras regiões do Brasil já tem no menu o suco da pitaia. E eles gostam muito dessa pitaia vermelha de polpa roxa, por causa da beleza do que fica o suco também. Essa é a BRS âmbar do Cerrado, que é uma espécie, é uma variedade dessa fruta que é considerada a mais doce que tem. Teoricamente, essa aí desmistifica qualquer situação que fala que pitaia é insossa, e você vai poder comprovar. Já estou sentindo. Nossa, bem docinha. Essa é mais doce que tem. Muito docinha. Experimentamos todas? Isso, faltou a grandona. A grandona, né? Eu vou cortar assim. Olha, nossa, a pitaia que linda. vermelha, olha, de polpa branca. Essa, teoricamente, é a que tem menos doçura por causa da espécie, mas a pesquisa já trabalhou um pouco para não ser aquela planta igual ao isopor, uma fruta igual ao isopor, sem gosto nenhum. Tem menos açúcar, mas ela tem um sabor. Tem uma, não é aquela coisa totalmente insossa, não é? É gostosa. No Distrito Federal temos 29 hectares de área plantada de pitaia e 100 produtores. Geraldo é um deles. Além de agricultor, é técnico da Emater há mais de 40 anos e ele sabe que, apesar de ser uma cactácea, para dar bons frutos, a planta precisa de irrigação e adubação adequadas. Ele diz que optou pela pitaia há 4 anos, pela boa lucratividade e pelo fácil manejo. Utiliza-se menos mão de obra, ela é uma planta que dá um trabalhozinho na época da implantação, mas depois dela implantada, ela vai ficar aí durante 12, 15 anos produzindo com pouca mão de obra ainda. A safra da pitaia vai de novembro a maio. Geraldo tem aqui 150 pés. Segundo ele, cada planta produz em média uma caixa com 20 quilos. E ele vende para os supermercados locais a R$ 100 a caixa.
As variedades que ele tem são as desenvolvidas pela Embrapa, com boa produtividade e um sabor sem igual. O cliente fica satisfeito. Com certeza quem compra, quem experimenta, vê que é um produto diferenciado, é um produto que ele pode comprar de olhos fechados porque vai ter sabor e vai ter qualidade na mesa. Os preços dos ovos estão subindo. O aumento chega a 28%. Depois de quedas seguidas desde setembro de 2025 até o início deste ano, o mercado de ovos está aquecido em fevereiro, com preços registrando avanços. Nas regiões acompanhadas pelo CPEA, essa é a segunda semana de alta, com a valorização da proteína chegando a 28%. A alta reflete o aumento das vendas, impulsionado principalmente pelo período de pagamento dos salários à população. Com a alta da demanda, os produtores têm enfrentado dificuldades para atender o mercado. Por isso, os preços estão sendo reajustados. Já o preço do frango está caindo. Em janeiro, a queda chegou a 4,5%. Com as despesas extras no mês de janeiro, a demanda pela carne de frango tem a tendência de cair. Com isso, os preços também caem. De acordo com o CPEA, o valor médio de negociação do frango congelado desvalorizou em janeiro, pelo terceiro mês consecutivo, voltando a operar nos patamares observados durante o período de caso de gripe aviária no Brasil em maio de 2025. O movimento de desvalorização foi observado para praticamente todos os produtos avícolas acompanhados pelo CPEA. Na Grande São Paulo, o quilo do frango inteiro congelado registrou média de R$ 7,36, com baixa de 4,5% em comparação a dezembro. Vale ressaltar que a demanda externa seguiu firme ao longo do mês. Já as exportações de carne de frango e carne suína aumentaram em janeiro. Em volume e em receita, os números são recordes para o período. O Brasil exportou em janeiro 459 mil toneladas de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados. O número representa uma alta de 3,6% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 443 mil toneladas. Em receita, o acréscimo foi de 5,8%, com o valor chegando a 874,2 milhões de dólares. Os dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal mostram resultados recordes para o mês. Os Emirados Árabes Unidos foram o principal destino das exportações brasileiras, com mais de 44 mil toneladas, 14% a mais que em 2025. Também crescemos na África do Sul, crescemos no Japão, Europa, Filipinas, vários mercados, Coreia do Sul também, embora a gente tenha caído. Na China, as exportações, o crescimento no geral foi positivo e a gente atinge uma média maior do que foi a média do ano de 2025. Isso indica que o ano deve começar muito positivo para as exportações de aves. As exportações de carne suína também bateram recorde. Em janeiro foram embarcadas 116,3 mil toneladas, número 9,7% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado, com 106 mil toneladas. A receita das exportações chegou a 270,2 milhões de dólares, uma alta de 13,6% em relação ao mesmo período de 2025. Maior importadora de carne suína do Brasil, as Filipinas aumentaram as exportações em 91%, com 37,4 mil toneladas. E essas 116 superiores, repito, 9,7% a janeiro de 2025, elas já demonstram também que o mercado está puxado, ele está demandado e deve sim, junto com uma disponibilidade de mercado interno, tanto de aves como de carne suína, e exportações bem demandadas, levar uma rentabilidade positiva no primeiro trimestre das empresas. Hora de saber como fica o tempo nesta segunda-feira em todo o Brasil. A semana começa com as acas influenciando as condições de tempo em grande parte do Sudeste, região central e áreas do norte do país, com chance de pancadas mais fortes, temporais e volumes elevados em alguns pontos. E o calor predomina em grande parte do Brasil, com temperaturas mais agradáveis nas áreas
sob chuva persistente. Chuva fraca a moderada desde cedo, no litoral de Santa Catarina e do Paraná, devido à influência marítima. E entre o fim da manhã e o início da tarde, as chuvas aumentam pelo estado paranaense e catarinense, e também no leste e litoral gaúcho, de maneira fraca a moderada. Já no interior da região, o tempo segue mais firme e sem expectativa de chuva significativa. Pancadas de chuva moderadas a fortes desde cedo também no Rio, além do norte, nordeste, litoral norte e leste de São Paulo, e em grande parte do centro-sul, oeste e Triângulo Mineiro. Ao longo do dia, as instabilidades persistem pela região e ganham força, e há risco de temporais em áreas de São Paulo, Rio e Minas. Enquanto no Espírito Santo, leste e nordeste mineiro, a chuva ocorre de maneira mais fraca. Na região central do país, pancadas mais fortes desde cedo, concentradas em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, associadas à atuação das ACAS. À tarde, as instabilidades ganham força por estes estados, e há risco de temporais. E em Mato Grosso do Sul, a chuva segue mais forte em áreas do norte e leste e de maneira mais fraca no restante da região. Ao longo do dia, as pancadas aumentam também pela região nordeste do país, com risco de temporais, enquanto em áreas do leste da Paraíba e Pernambuco, além do Rio Grande do Norte, a chuva ocorre de maneira moderada. Em algumas áreas do interior da Bahia, o tempo segue mais firme, e no norte, chuva moderada a forte desde cedo no Pará, Acre, leste do Amazonas e Tocantins. Ao longo do dia, as instabilidades ganham força e se espalham por grande parte da região, com risco de temporais em alguns pontos. No Amapá, a zona de convergência intertropical mantém instabilidades. E em Roraima, o tempo segue mais firme em algumas áreas do estado. E em relação às temperaturas para esta segunda, máxima de 23 graus em BH, 25 em Goiânia e em São Paulo, 28 em Porto Alegre, 30 no Rio e até 31 graus em Salvador. A hidroponia tem conquistado cada vez mais espaço entre os produtores de hortaliças. O sistema comporta uma área de cultivo menor e ajuda a produzir verduras em qualquer época do ano, independente do clima. Os agricultores afirmam o custo-benefício vale muito a pena. O seu Rubens Wagner trabalha com a produção de hortaliças há mais de 15 anos. A propriedade dele fica no município de Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Ele decidiu fazer uma mudança na forma de trabalhar com a produção. Há cerca de um ano, investiu na construção de uma estufa para implantar o sistema hidropônico. E tudo isso teve uma causa: a escassez de mão de obra no campo. E aqui tudo a gente faz mais tranquilo, né? Não tem aquele horário, se estiver chovendo você faz, se tiver da noite você faz alguma coisa. Então eu optei porque é um investimento muito bom. O sistema de produção através da hidroponia está ganhando espaço nas hortas. Nesta área, o seu Rubens consegue produzir 36 mil pés de alface, coentro e outras folhagens. Por dia, a média de produção é de 400 unidades. Ou seja, se escalonar, o horticultor conseguirá colher alimentos o ano inteiro e sem se preocupar com o clima que pode atrapalhar o desenvolvimento de algumas variedades. O investimento foi alto, cerca de R$350 mil ao todo, incluindo construção da estufa e método hidropônico. A forma de oferecer nutrientes para as plantas gera economia de água e de energia, já que o sistema é de baixo consumo de eletricidade e reaproveita a água, que desce pelos perfis até chegar no coxo. Depois, vai para um tanque e retorna para as plantas. Repare só, cada bancada tem 2 camadas. A menor, na parte de cima, é chamada de berçário. É aqui que as mudinhas de alface ficam por 12 a 15 dias. Depois, elas são transferidas para os perfis de baixo, até a fase da colheita. O sistema hidropônico raramente funciona a céu aberto. O indicado mesmo é o cultivo em estufas. Aqui, por exemplo, a gente tem um filtro, que é uma espécie de lona que protege as plantas do sol diretamente e dos raios UV. Além disso, tem o cromatinete nas laterais, uma espécie de tela que evita aí a ação dos ventos e também a entrada de insetos. E o legal é que esse sistema hidropônico, ele pode ser feito também no quintal de residências, casas, apartamentos. O que exige é um local aberto, né? Porque a planta ela precisa de claridade, precisa de luz para fazer a fotossíntese, para desenvolver, para continuar a vida dela, o ciclo dela, né? Mas com certeza,
Tem bancada hoje na loja que para 60 plantas fica bem viável. Ou seja, dá para colocar numa residência. Com certeza. Segundo os agrônomos, as hortaliças cultivadas no sistema hidropônico sofrem menos estresses do ambiente causados por ventos, chuvas, insolação e organismos indesejados. Quando o cultivo é conduzido corretamente, com nutrição e irrigação balanceadas e com bom controle da temperatura e de umidade do ambiente onde as plantas se encontram, elas crescem vigorosas e estão menos sujeitas a pragas e doenças. Tudo o que a planta precisa tem na água. Aqui tem todos os macro e os micros, que é os nutrientes. A gente trabalha aqui com a condutividade de 1,2 a 1,4, pH de 6,5 a 7. A horta hidropônica do seu Rubens está bonita, bem cuidada, saudável. E o horticultor garante que tudo que produz vende mesmo. Muita coisa está produzindo aqui dentro, está vendendo 100%. E o seu Rubens diz ainda que o investimento vale mesmo. Isso aqui é um investimento que qualquer pessoa pode fazer porque é bom, é bom. É lucrativo, é rendativo, ele vem. Você pode fazer de olho fechado que ele vai vir. O preço do leite pago ao produtor caiu demais. A desvalorização real acumulada em 2025 foi de 25,8%. E nesse cenário, 2026 começou com patamares bem abaixo dos registrados em anos anteriores. Quem chega para fazer uma análise dessa cadeia importante do nosso agro é o Guilherme Dias, que é assessor técnico da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Bom dia, Guilherme. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Bom dia. É um prazer estar conversando com vocês hoje. Prazer o nosso também, até para a gente entender melhor esse contexto dessa cadeia que vem sofrendo e não é de hoje não, né? Exatamente, Kelly. A gente tem um cenário bastante desfavorável para o produtor nacional de leite em função do elevado volume de importações que o setor vem enfrentando, né? A gente vai para o terceiro ano seguido de importações acima de 2 bilhões de litros de leite, né? O que é bastante relevante. O impacto chega a ser bastante considerável em cima do mercado nacional de leite, né? E, consequentemente, ali na receita obtida pelo produtor. Pois é, e essa importação, como que a CNA vê essa decisão do Brasil importar mais? Ela era necessária, a gente não dava conta de atender, por que ela cresceu, né? Por que a gente vive esse cenário hoje? Bom, a CNA é favorável às condições de livre comércio entre as nações, né? Nós apoiamos essa livre negociação desde que ela ocorra em pé de igualdade. Nós tivemos ali um volume crescente vindo a partir de meados de 2022 e desde então a CNA tem exaurido as tratativas para tentar mitigar os impactos da crise, né? Nós tivemos ali em 2023 quedas bastante significativas, superiores a 18% ao longo do ano. Em 2024 foi um ano não tão turbulento, mas em 2025 essa queda de 25,8% na receita do produtor está naturalmente ligada aí também a esse elevado volume de importação. E nesse contexto, a CNA exauriu todas as possibilidades de atuação para mitigar os impactos dessas importações que têm indícios que são comercializadas abaixo do preço que é negociado dentro dos países que nos fornecem o leite. Isso caracteriza o dumping e a CNA protocolou lá em 2024 uma petição para que o governo brasileiro investigue essa prática. Seguimos acompanhando a investigação, fornecendo todas as informações necessárias para que o governo realmente avalie criteriosamente essas importações e possa trazer aí tarifas para corrigir essas distorções de mercado. Ou seja, seria uma concorrência desleal com o produtor brasileiro? Exatamente. Quando existe a comercialização, né, a um valor abaixo do que é comercializado dentro do país de origem, isso caracteriza dumping, né, que é uma prática desleal de comércio que compromete o desenvolvimento da cadeia doméstica, né? E vale lembrar que leite ele é um dos setores mais defendidos no mundo, né, tanto por nações desenvolvidas quanto em desenvolvimento, né, aplicando aí muitas vezes tarifas de importação que superam 100%, e o Brasil e o Mercosul como um todo têm tarifas aí que são consideradas baixas do ponto de vista, né, da comparação com esses países, onde aplica-se 28% de tarifa externa comum na importação de leite em pó.
O problema é que os nossos fornecedores são os parceiros aqui do Mercosul, que gozam de tarifa zero, ou seja, então essas tarifas que são praticadas pelo bloco como um todo não são aplicadas intra-bloco. Guilherme, ao longo dos últimos anos, aqui, infelizmente, no Record News Rural, a gente noticiou muitos produtores até desistindo da área. A CNA percebe isso também, uma desmotivação por conta de não conseguir fechar ali as contas, né, do mês, do ano, enfim, muita gente abandonando essa área? Não, com certeza. A gente verifica ali entre os 2 últimos censos agropecuários que foram realizados no país, cerca de 300 a 200 mil produtores abandonaram a atividade entre 2006 e 2017. Estamos aguardando a realização do próximo censo justamente para quantificar esse cenário e sim, existe a tendência de que esse número aumente. A gente tem uma redução nos 1,2 milhão de produtores de leite que hoje atuam em todo o país de norte a sul, né? A CNA ela está ciente desse cenário e vem propondo, né, políticas públicas que contribuam para a melhoria das condições de produção no campo, né, promovendo ali assistência técnica e extensão rural ali dentro do nosso programa, né, de assistência técnica e gerencial promovido pelo Senar. A gente busca por melhores condições de crédito. Temos a inovação também, né, na proposição de fontes de financiamento alternativo, como o FIAGRO da CNA, justamente para trazer condições para que o produtor consiga se manter na atividade, tenha um crédito acessível, consiga conciliar esse crédito com essa assistência técnica para que ele aumente a sua produtividade e tenha ali indicadores econômicos mais favoráveis que permitam a ele fechar o mês ali no azul. Então, nós temos um conjunto de iniciativas em curso para tentar mitigar esse cenário. E tudo isso é fundamental, né? Unir todas essas ações, porque inclusive eu estive na CNA acompanhando alguns painéis sobre a cadeia leiteira, Guilherme, e como tem iniciativa que faz toda a diferença na gestão, seja com o uso de tecnologia, seja com o manejo, porque é sim uma atividade que pode ser lucrativa. O momento é desafiador? Mas com o manejo correto, com as tecnologias corretas, com as informações corretas, é sim uma possibilidade de ganho, porque a gente precisa, inclusive, dessa atividade aqui no nosso país. Com toda certeza, Kelly. Como a gente é um país continental, né, nós temos uma diversidade enorme de sistemas produtivos, de linhagens, de genéticas, de pastagens ou outros sistemas confinados que, ao mesmo tempo que permitem a exploração, tanto em regime extensivo de pastagem, também temos produtividades que superam, inclusive, as europeias ou a Nova Zelândia, né? Temos um polo de produção aqui no Paraná, com os indicadores técnicos excelentes, produtividades que superam muitas vezes os 45 litros vaca dia, né? E a gente precisa disseminar essas informações, né? Nós temos conhecimento, nós temos condições de clima, de solo, de animais e de gente pronta para ampliar a tecnologia aplicada no campo. Isso vem acontecendo, mas naturalmente é um processo lento, né? E é importante destacar também que esse movimento, né, de redução no número de produtores e aumento ali no porte das fazendas é um cenário que vem acontecendo de maneira global, né? Estados Unidos verificou isso, a própria Europa, então é uma tendência global, né? Onde a competição com outras áreas da agricultura, a competição pelo uso da terra, faz com que seja necessário produzir cada vez mais e cada vez melhor, né? E a eficiência é o nome do jogo. Exato. Agora, se a cadeia leiteira, por uma questão de preço, reduz a quantidade de produtores aqui no Brasil, a gente vai tendo uma chuva de produto importado aqui, resumidamente, a gente fica refém do mercado internacional. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto crucial, porque quando a gente tem a evasão de produtores da atividade e a redução da produção interna, a tendência é que sejam necessários mais produtos importados para suprir a demanda doméstica. Ocorre que, com as incertezas na economia global e as influências geopolíticas, a gente tem uma volatilidade bastante significativa que pode tornar o país refém
dessas condições internacionais. E num cenário de que nós temos plenas condições de nos tornarmos autossuficientes na produção de leite. Mas para isso a gente precisa de condições de crédito, de assistência técnica, de valorização do produtor rural. Pois é, então vamos fazer um balanção. A gente falou bastante dessa questão da importação e como isso tem prejudicado o preço, mas hoje esses pontos que você citou agora são também dores importantes do nosso produtor? Com toda certeza. O produtor ele tem que estar atento não somente na sua produção dentro da porteira, ele tem que estar de olho no mercado, né, e procurar adotar ferramentas para mitigar os riscos da atividade. Né, como, por exemplo, a trava dos custos do milho, por exemplo, né, conhecendo ali o cenário de mercado, você se planejar, ter um planejamento anual da sua demanda por alimentos, a produção de silagem e de outros alimentos ali volumosos ao longo da sua produção, tudo isso é fundamental e, acima de tudo, conhecer os seus custos de produção, né? Uma vez que a rentabilidade da atividade vai estar naturalmente ligada, né, a cobrir os seus custos ali, tanto fixos quanto variáveis. Então, o produtor tem que ter tudo muito na ponta do lápis, né, para conhecer o desempenho econômico da sua atividade. Pois é, e esse desempenho, obviamente, você tem que conhecer muito toda a cadeia. E tem os aspectos climáticos também, a gente sabe como alguns produtores sofreram, o clima também impacta esse setor, então tem fatores de risco muito grandes. E no momento em que o país enfrenta juros altos, então é um momento mais complicado, não é? Exatamente. Nunca é demais lembrar que a produção agropecuária é uma indústria a céu aberto, né? E com todas as questões climáticas, a variabilidade vem se acirrando e tornando menos previsível o clima. A produção nacional de leite ela vem buscando se adaptar a esse cenário, adotando cada vez mais sistemas confinados que dependem menos das condições climáticas, né? Você tendo maior previsibilidade ali do desempenho animal, quando você controla as condições de produção, isso contribui, né, para evitar essas oscilações que vêm acontecendo. E, naturalmente, o cenário macroeconômico do Brasil é bastante importante, uma vez que, como a nossa produção é voltada ao atendimento do mercado interno, se a economia brasileira vai bem, o setor leiteiro também vai bem. Então, é muito importante a gente ter lá no Congresso Nacional, lá no Poder Executivo, né, atores com bastante responsabilidade no tocante às políticas monetárias, à política econômica brasileira, justamente para trazer esse desenvolvimento que é tão necessário para o setor leiteiro. E você citou algumas características nossas de produção, né, tendo em vista todo o nosso solo. O Brasil, eu falo que é uma riqueza, né? E nosso agro é motivo de orgulho. E por isso nosso leite tem muita qualidade. A gente também recentemente falou aqui muito de queijo premiado em concursos internacionais. E isso é um reflexo da qualidade da cadeia leiteira também. Com toda certeza, Kelly. Acho que é um ponto bastante importante que muitos produtores vêm buscando a verticalização da produção, né? A produção artesanal ela vem com bastante força, o Brasil tem tradição, tem um regionalismo muito forte e tem muito conhecimento histórico, né? E isso tem se refletido e tem sido reconhecido tanto pelos prêmios nacionais quanto pelos prêmios internacionais, né? O Brasil foi medalhista em mais de um concurso realizado lá na França, que é a terra do queijo, né? E tudo isso são oportunidades que o setor leiteiro tem, né? Tanto grandes quanto pequenos, de valorização e agregação de valor para a gente ter o desenvolvimento da cadeia produtiva. Pois é, e a gente fez um panorama grande, mas eu gostaria de saber agora. Talvez tem produtor falando, tá, mas o que vem pela frente, né? O cenário difícil a gente já está vivenciando hoje. Mas o que a gente pode esperar de 2026? Bom, nós tivemos a divulgação, né, dos dados referentes a janeiro da balança comercial brasileira e nós já verificamos um aumento de 8% nas importações de leite referentes ao mês de dezembro do ano passado, né? Nós temos em curso uma investigação antidumping contra os fornecedores brasileiros, cujo período probatório se encerrou 4 de fevereiro. Então, a gente precisa que essa investigação
continue. A previsão de conclusão da investigação é dia 5 de maio e a gente espera ali que o governo, mantendo toda a seriedade, todo o rigor técnico que é conduzido pelo Departamento de Defesa Comercial, que ele reconheça, sim, a prática de dumping, o dano e o nexo causal entre as importações e o mercado brasileiro e, com isso, proporcione ali as tarifas antidumping contra os nossos fornecedores aqui do Mercosul. Do ponto de vista do cenário de preços, né, a gente verificou ali essa queda de 25,8% no ano passado, porém a gente já vê um certo reflexo no mercado de derivados, uma reação no mercado de derivados nesse mês de janeiro. Né? Os derivados vinham caindo de forma generalizada desde meados do ano passado e, ao que tudo indica, ele já teve uma pequena reação ao longo desse mês de janeiro e o cenário para os próximos meses é de estabilidade. Então, a gente deve esperar uma certa estabilidade para os próximos meses, entretanto, o cenário é de bastante cautela ali dentro da porteira. Pois é, né? Mas eu tenho certeza que o nosso agro, ele é forte, ele é resiliente, a gente vai passar por esse momento, né? E, claro, depois de um período complicado, sempre vem a experiência e, obviamente, o fortalecimento. É isso que a gente espera, né, Guilherme? Com toda certeza. Eu acho que resiliência é o sobrenome de todos os produtores brasileiros e, em especial, o produtor de leite. Né? A gente sabe do quão pesada é a rotina dentro da propriedade rural. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado e o produtor segue resiliente, produzindo um alimento de altíssima qualidade, atendendo a diversos padrões ali de qualidade e mantendo a sua produção no campo com muito amor e com muita dedicação. Então, a CNA, ela valoriza esse esforço e vem atuando em todas as frentes para que a gente possa trazer melhores condições para que esses produtores possam ter ali mais renda e mais desenvolvimento e ampliação da produção. Exatamente, né? E desenvolvimento social, porque o setor gera muito emprego e renda. Guilherme, foi muito bom te ouvir, viu? Estamos sempre de portas abertas para você, para toda a equipe da CNA. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, Kelly, até a próxima. Até. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa combinado. Até lá.